Shibu, a China e os extraterrestres. (7 de junho de 1981), um OVNI sobrevoa a ilha Daju, no arquipélago de Zhoushan, a uma pequena ilha chamada Daju. Uma unidade do Exército Popular de Libertação da China guarda sua costa noite e dia. Em 7 de junho de 1981, um OVNI cruzou o céu dessa ilha. Os comandantes e soldados da unidade lá sediada fizeram o seguinte relato: um OVNI sobrevoa a ilha de Daju. Hora, 23 horas e 17 minutos, de 7 de junho de 1981. Local, acima de Gaotu, da ilha de Daju, do arquipélago Zhoushan. A noite estava muito escura, tinta, e não se via mais do que 3 passos adiante. Retornando de sua inspeção habitual dos fios telefônicos, o soldado Zhang Ming constatou, de repente, que um objeto voador luminoso se deslocava do norte para o sul. Esse engenho tinha uma forma esférica e um diâmetro aparente de 50 centímetros. Era difícil ver seu verdadeiro diâmetro. Lançava luzes azuladas, muito possantes e radiantes como os relâmpagos do céu negro. Seu contorno era muito nítido e a bola tinha atrás de si um facho de luzes medindo mais de 50 metros de comprimento. Essa cauda de luzes tinha muitas cores: amarelo, verde, branco, vermelho. Dir-se-ia que eram as chamas lançadas por um foguete. Durante suas evoluções, a bola não parou de girar sobre ela mesma, mas sem barulho. A 1000 metros ou 2000 metros de altitude, o objeto voador se dirigia de noroeste para o sul, passando por cima do nosso quartel, para enfim desaparecer numa nuvem negra. A observação durou 3 minutos. Antes, durante e depois do fenômeno, o rádio calou-se, e se bem que a energia não tenha variado, as lâmpadas fluorescentes permaneceram acesas, sem iluminar de verdade. E as lâmpadas incandescentes estavam pálidas. 5 minutos depois do desaparecimento do OVNI, tudo voltou ao normal. Acordados aos sobressaltos pelos gritos do soldado Zhang Ming, 3 outros militares também viram o fenômeno. Testemunhas: Rei Mangeng, instrutor da unidade; Zhang Ming, Wang Minfu, Jian, soldados da unidade. 24 de julho de 1981, uma grande aparição de OVNI em forma de espiral. A data de 24 de julho de 1981 foi marcada por uma grande aparição, a de um OVNI em forma de espiral sobre a China popular. As províncias de Gansu, de Shanxi, de Hubei e de Hebei, de Shanxi, de Yunnan, de Sichuan, de Guizhou, de Xinjiang. As testemunhas dessa aparição contam-se aos milhares. Do jornal da Força Aérea lê-se a seguinte reportagem: os soldados da Força Aérea viram um OVNI sobre 5 províncias. Nestes últimos dias, a redação do nosso jornal recebeu muitas cartas que nos foram endereçadas por oficiais e soldados das unidades aéreas sediadas em 5 províncias, das quais Qinghai e Gansu. Nessas cartas comunicam-nos a observação de um OVNI em forma de espiral. Quanto à hora da aparição do OVNI, a maior parte das testemunhas afirma que foi entre 10h30 minutos e 10h45 minutos da noite de 24 de julho de 1981. Em sua carta, Qiu Yanfu
soldado de uma unidade da Força Aérea sediada na província de Qinghai, diz. Às 10h45 da noite de 20 de julho, sobre a cidade de Xining, aconteceu um fenômeno insólito que jamais se vira. Um objeto voador se dirigia a grande velocidade de leste para oeste. O objeto tinha atrás de si uma longa cauda brumosa e luminosa. A observação durou 4 ou 5 minutos. Não se ouvia nenhum barulho. Sheng Ziming, oficial de uma unidade da Força Aérea, sediada na cidade de Lansun, capital da província de Gansu, afirma em sua carta. No meio desse objeto insólito encontrava-se uma estrela radiante, circundada por várias auréolas ovais. Em sua carta, Lu Tongjin, Yang Zolda e Liu Zhong, soldados da Força Aérea sediada em Yamun, da província de Yunnan, dizem-nos que o objeto voador desconhecido era como um crescente formado por múltiplas e pequenas estrelas brilhantes. Zhang Muhua, oficial de uma unidade da Força Aérea acompanhada em Wuhan, província de Hubei, nos informa o que viu. Nós constatamos que o OVNI em forma de espiral se movimentava durante 3 minutos, girando no sentido contrário aos dos ponteiros de um relógio. O objeto era composto de 5 coroas e a maior girava sobre si mesmo. Do teto do mundo nos chegou uma carta escrita por Mao Shampu, soldado da Força Aérea sediada em Chengdu, importante cidade do Tibete, informando: era um engenho voador de forma esférica jamais visto até então. Lançava luzes brancas e azuis, voava na direção noroeste, girando sobre si mesmo, no sentido contrário aos dos ponteiros de um relógio. O objeto voador não identificado tem um outro nome, disco voador. É um mistério da natureza. Muitos cientistas acreditam que a expressão disco voador encobre, na realidade, certos fenômenos terrestres naturais, por exemplo, nuvens, reflexos da luz, nuvens de insetos, meteoros, etc. Mas há também alguns pesquisadores científicos que pensam que o disco voador vem de fora, que é um engenho voador transportando extraterrestres até a Terra para nos vigiar e estudar. O que é o OVNI, afinal de contas, pergunta. Este mistério espera ser estudado pelos homens de ciência, mas sempre é desarrazoado dizer que OVNI constitui mau augúrio. A redação da revista Exploração OVNI recebeu uma carta de um operador de projeção cinematográfica da unidade da Força Aérea sediada na cidade de Yingchuan. Nessa carta ele diz: em 21 de junho deste ano de 1981, após o jantar, os soldados da minha unidade estavam de pé sobre o pátio, esperando a projeção do filme. Como fosse verão, a noite caía lentamente e começávamos a projetar o filme às 22h20. A sessão acabava de começar. De repente, constatei às 22h35 um fenômeno esplêndido e insólito no céu escuro. Imediatamente marquei a hora exata e chamei a atenção de meus camaradas. Todos dirigem seu olhar para onde eu apontava. O objeto luminoso tinha uma forma espiral e estava muito alto no céu. Voava muito lentamente. Ao fim de 10 minutos, a espiral se apagou em frente à cadeia de montanhas de Elans. O objeto era longo e estreito, circundado de bruma, e seu centro era brilhante. À medida que avançava para o oeste, perdia sua luminosidade. Como antes havíamos assistido nessa parte do céu à queda do primeiro e do segundo estágio de um foguete chinês. Temos que desta vez se tratasse da mesma coisa. Lendo uma reportagem no jornal técnico de Sichuan, começamos a notar que era provavelmente a manifestação de um fenômeno OVNI no céu chinês, visto por milhares e milhares de pessoas. Envio pela presente um esboço. A mais importante prova do interesse do Exército pelos OVNIs é o fato de o Jornal Nacional do Exército Popular de Libertação da China ter cedido importantes colunas ao evento de 21 de julho. O jornal Jinjunbao, na seção Notícias da Ciência e da Técnica, de 4 de julho de 1981,
publicou 7 relatos de observação acompanhados de uma nota da redação e de uma explicação. Na nota da redação lê-se: recebemos ultimamente muitas cartas de leitores relatando o que se passou na noite de 24 de julho no céu de nosso país. Algumas testemunhas chegaram a enviar desenhos do objeto voador não identificado. Publicamos abaixo algumas destas cartas. A nota da redação é a seguida de 7 relatos curtos. Primeiro, relato de Cheng Tianmin, cadete da escola militar na vila de Huiyuan, distrito de Chongqing, província de Sichuan. Às 10h45 da noite, 24 de junho, percebi um objeto voador luminoso a 45 graus de altitude no céu. Ele descia lentamente, dirigindo-se a oeste, girava sobre si mesmo. Ao cabo de 4 ou 5 minutos, perdi-o de vista, pois ele se escondeu atrás da montanha longínqua. O objeto lançava do começo ao fim 6 luzes verdes, amarelas e brancas, e seu diâmetro parecia ser de 30 centímetros. Muitos cadetes e instrutores da nossa escola militar também viram o fenômeno. 2. Relato de Hao Feng e de Hu Long, soldados de uma unidade sediada no distrito de Guang'an, província de Sichuan. Às 10h40 da noite, 24 de junho de 1981, vimos um estranho fenômeno no céu a noroeste. Tratava-se de um objeto luminoso enrolado como uma cobra brilhante. Seu centro era particularmente radiante. Era em realidade uma bola luminosa, circundada de mais coroas largas e ofuscantes. O fenômeno se dirigia para o oeste, girando sobre si mesmo. Durou muitos minutos e provocou muita agitação entre suas testemunhas. 3. Mao Shampo, Ren Mingyuan, Shang Gongmei, soldados da unidade do Exército Popular de Libertação da China, sediada em Changdo, Tibete, fizeram este relato. Às 10h30, 15 segundos, na noite de 24 de julho, alguns funcionários e soldados descobriram que no céu, no norte, havia um objeto voador desconhecido, de forma redonda, cor branco e esverdeada, a 4.000 metros de altitude. O objeto tinha um diâmetro de 20 metros aproximadamente. Dirigia-se para o noroeste, girando sobre si mesmo, no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio. Notaram-se 6 coroas concêntricas de cor branco e esverdeada, que não cessavam de aumentar. 15 minutos depois de seu completo desaparecimento, o céu a noroeste estava ainda iluminado. 4. Relato de Xu Tunmao, Li Wengshu, Wang Zixin e Bai Qi, soldados de uma unidade do exército sediado na cidade de Yinchuan, província de Ningxia, aproximadamente às 10h38, na noite de 24 de julho de 1981, vimos sobre as casas de nosso quartel, a alguns quilômetros de altitude, um objeto voador lançando luzes brancas, deslocava-se sem fazer barulho de leste a oeste, desapareceu 5 ou 6 minutos depois. 5. Relato de Yang Xinhua, Xinghua, soldado que trabalha no departamento militar do governo do distrito de Lunding, província de Sichuan. Às 10h40 da noite de 24 de julho, descobriu-se no céu a noroeste uma coroa luminosa, com uma luz semelhante à da lua em seu centro. A coroa girava no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio e formava 4 círculos concêntricos luminosos. Dirigia-se para o noroeste e se apagava do exterior para o interior, desaparecendo completamente ao cabo de 3 minutos. Atrás da montanha fronteiriça. 6. Relato de Lao Rouqi, soldado de uma unidade sediada em Luxi, província de Yunnan, mais ou menos às 10h43 da noite de 24 de julho de 1981. Muitos soldados de nossa companhia viram uma estrela de cor violeta azul voar de nordeste para sudeste. O diâmetro do centro dessa estrela era de 2 metros.
Ela era circundada por muitos círculos luminosos, formando uma espiral. A estrela girava no sentido contrário aos dos ponteiros de um relógio, e cada volta demorava de 3 ou 4 segundos. Ela não parava de descer, e enfim, às 10h45 minutos, desapareceu atrás das casas. 7. Relato de Du Mingdong, soldado da unidade do exército sediada em Chongqing, província de Sichuan, às 10h40 minutos da noite de 24 de julho de 1981, constatamos no céu, a noroeste, uma estrela que girava no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio. Estava rodeada por 5 coroas luminosas de cor branca, formando um caracol. Essas 6 coroas não paravam de aumentar, deslocando-se lentamente para o oeste. A observação durou 7 minutos. 26 de julho de 1981. 2 triângulos luminosos. A Academia de Ciências de Lanzhou me enviou uma carta de Cao Hongbing, soldado de uma unidade do exército sediada em Chenzhou, província de Heilongjiang. Nessa carta, o jovem soldado diz: às 10h45 minutos da noite de 26 de julho de 1981, soldados de nossa tropa descobriram um objeto luminoso no céu. Tinha a forma de 2 triângulos invertidos. No meio do objeto havia 2 pequenos furos de onde jorravam luzes azuladas cintilantes. Ele estava a 3.500 metros de altitude. Sua velocidade era de 1.500 km por hora. Voava de leste para oeste. Capítulo 2. Relatos anteriores a 1980. Nas pesquisas sobre os OVNIs na China, há uma linha bem nítida separando os anos anteriores a 1980 e os seguintes, pois criou-se na China uma revista unicamente sobre os OVNIs. No fim de 1980, depois da aparição de Exploração OVNI, revista da qual sou redator-chefe adjunto, os chineses começaram a saber quais são as características de um OVNI e a estar atentos a elas. Dessa forma, recebemos mais relatos depois de 1980 do que antes. Por isso, resolvi apresentar os fenômenos ovnianos acontecidos depois de 1980, no capítulo 3 desta parte da obra. 2 de junho de 1846. Grande OVNI no céu do sul de Zhejiang, uma cidade distante no sul da província de Zhejiang. Vivia um professor de escola particular que se chamava Zhao Jun. Ele escreveu um livro volumoso sob o título de Histórias de Fatos Vividos. No capítulo 8 dessa obra, lê-se a seguinte passagem: em 2 de junho de 1846, ao meio-dia, saía de minha casa e vi no céu uma grande bola de fogo, mais volumosa que uma bacia, voava do sul ao norte, seguida de um facho de luzes multicoloridas. Outra coluna de luz branca perseguia o facho. Facho e coluna tinham o mesmo comprimento. Quando a bola ardente passou acima de minha cabeça, fez-se ouvir um barulho semelhante ao do trovão. Verão de 1913, 3 anéis multicoloridos. Um camponês chamado Wang Jianshang soube que eu fazia pesquisa sobre os OVNIs e confiou-me, por intermédio de um amigo que trabalhava em Pequim, a seguinte carta: sobre o que concerne aos OVNIs. Caro amigo Shibo, acabei de saber que você faz pesquisas sérias sobre os OVNIs e conto-lhe o que sei sobre o que lhes concerne. Antes da libertação de nosso país, em 1941, a China era semicolonial e semifeudal. Os espíritos eram muito estreitos e a superstição graçava na China, misturando o real e o irreal. Não se compreendiam então muitos fenômenos observados no céu. Lembro-me de um fato interessante no verão de 1913. Eu era estudante. Uma tarde o céu estava encoberto por nuvens depois de uma chuva fina. De repente, notou-se no céu a sudoeste 3 anéis, cada um de 3 ou 4 vezes maior que a lua cheia.
lançavam sem cessar luzes vermelhas e azuis e dispostos num triângulo perfeito. Ficaram imóveis durante alguns minutos. Mais tarde, os três anéis se alinharam e voaram lentamente. Os estudantes gritaram e nosso professor saiu para ver o que se passava. Em seguida, entramos na classe. Não soubemos como esses anéis desapareceram. 2 dias mais tarde, à noite, os aldeões retornaram da feira, passando pelo topo das montanhas, a 2 km da aldeia. Todos viram uma coisa brilhante pousada sobre o solo. Parecia-se com um moinho de trigo e tinha um diâmetro de 3 ou 4 metros. Todos ficaram apavorados, recuaram e tomaram outro caminho para suas casas. Aproveitando a ocasião, caro amigo Shibou, conto ainda alguns fatos dignos de reflexão. Minha terra natal era um lugar deserto antes da libertação. Para alimentar sua família, meu pai tornou-se, enquanto jovem, contador de histórias. Um dia, depois de uma sessão de histórias, um camponês saiu do teatro. Eram 10 horas da noite. Ele viu na entrada da aldeia uma forma humana que tinha 2 olhos de cada lado dos rins. Estes grandes olhos lançavam luzes brilhantes. O camponês soltou um grito de horror e fugiu. A este grito assustador, as pessoas que estavam ainda na sala acorreram. Alguns corajosos perseguiram a forma humana que corria rapidamente. Um camponês que se aproximou mais dela disse que era um animal humano que tinha 2 grandes olhos na altura dos rins, dos quais emanava uma luz radiante. O pavor não abandonou a testemunha, que morreu alguns dias depois. 2. Com 18 anos, em 1919, eu estudava na escola ferroviária de Xinjiang, em Pequim. Durante as férias de verão, passei uma noite numa farmácia. Como fazia muito calor, tomava-se a fresca num pátio. Aproximadamente às 9 horas, viu-se um disco luminoso no céu, a nordeste. Deixava atrás de si uma longa fumaça ardente. O disco era vermelho, azul e amarelo. A princípio voava muito lentamente. Após uma mudança de direção, acelerou e desapareceu rapidamente a oeste. Agosto de 1928. Fenômeno insólito no céu de Yanhui. Xiang Youling, velho empregado da sucursal de Nanquim do Banco Central Popular da China, viu um fenômeno celeste insólito. Escreveu-me o que segue. Nasci na aldeia de Rexing, atualmente a segunda equipe de produção da brigada de Ringsheng, da comuna popular de Jinyong, distrito de Hainong, província de Anhui. Numa noite de agosto de 1928, eu tomava ar fresca com os aldeões. O céu sem nuagem estava estrelado e não havia relâmpagos. Aproximadamente às 20 horas, vimos sobre a cadeia de montanhas de Dabi uma enorme e comprida cobra branca dirigindo-se para nós. Prateada, essa cobra voadora, cabeça levantada, sobrevoava as montanhas e o campo e vinha direto em nossa direção. Estávamos a sudeste, mas quando voava justamente sobre minha cabeça, a cobra apagou suas luzes e desapareceu misteriosamente. Minha observação durou 5 minutos e suas testemunhas se contam a centenas. A cobra branca estava a alguns milhares de metros de altitude. As pessoas olhavam o fenômeno boquiabertas. A cabeça e a cauda do engenho voador eram luminosas. Parecia-se muito com uma cobra ereta no céu. Media mais de 200 metros e se movia sem torcer-se, ao contrário de uma verdadeira cobra. Seu diâmetro aparente media mais de 1 metro. Não acredito que se tratasse de uma estrela cadente, pois estas nunca têm este porte. A palavra charuto
corresponderia melhor à forma desta cobra que vi em 1928. 15 de julho de 1936, um enorme disco lançando sangue. Um dos redatores da revista Exploração OVNI escreveu-me a respeito disso e dizia: trata-se de um fenômeno muito interessante, é um fato real, parece e significativo. Após a leitura do relato, o senhor poderá concluir que ele se parece muito com o caso dos senhores Arnon, Heinonen e Esko Vilujo, de 7 de janeiro de 1970. Eis o texto integral. Caros redatores, com 53 anos, trabalhar muito tempo na intendência de um hospital, animado por um ardor juvenil, envio-lhes a expressão de meus sentimentos sinceros, em sinal de agradecimento por seu útil trabalho no domínio dos OVNIs. Conto-lhes uma lembrança que me ficou no espírito já há mais de 30 anos. O fenômeno que vou relatar concerne talvez a um OVNI. A coisa se passou em junho de 1936. A noite ia alta e o calor era sufocante. Depois da meia-noite, todos os membros de minha família dormiam, exceto meu pai, que ainda tomava a fresca na varanda. A noite estava calma e o céu negro como tinta. De repente, o céu diante de meu pai tornou-se luminoso, como em dia claro, e podia-se até contar as telhas do teto do quiosque, desbruçado na crista da montanha de Yushan, a oeste. Entre o quiosque e a varanda, a uns 400 metros. Em seguida apareceu no céu, a noroeste, uma pequena bola negra que se dirigia para leste a grande velocidade. Quando a bola se encontrava acima da rua, a 130 metros da varanda, imobilizou-se e ficou a 20 metros do solo. Meu pai a olhava atentamente e constatou que seu diâmetro era de 1,5 metro. Então a bola começou a abrir-se muito pela parte inferior e espirrou um líquido denso, vermelho sangue. Este líquido desceu diretamente, mas meu pai não soube se ele tocou o solo, pois os telhados em frente impediam-no de ver bem. A coluna vermelho sangue era muito grossa e media mais ou menos 3 metros de largura. Espantado, meu pai chamou minha mãe, que saiu para ver esse espetáculo insólito. Mas quando ela chegou, a coluna de sangue já estava muito reduzida, sendo tão fina quanto um bambu. De um só golpe, o líquido vermelho desapareceu e as luzes se apagaram. Tudo caiu na escuridão. A observação de meu pai durou 3 minutos. Antes, como depois do fenômeno, não houve nem trovão nem chuva. Na manhã seguinte, não se notava nenhum vestígio sobre o solo. Não vi esse fenômeno com meus próprios olhos, mas posso confirmá-lo. Espero que este documento constitua para o senhor um dado em suas pesquisas sobre os OVNIs. Xiangning, Hospital do Distrito de Jiangsu, província de Jiangsu. Anexo. Em 1970, a Fly Source Review recebeu de seus correspondentes na Finlândia uma série de relatos, um dos fenômenos mais problemáticos e complexos que possam conceber as pessoas interessadas por este assunto. A observação foi feita pelos senhores Arno Heinonen, 36 anos, e Esko Vilujo, 38 anos, que no dia 7 de janeiro passeavam de esqui numa floresta situada a 16 km ao norte de Heinola, ou seja, a 130 km de Helsinki, Finlândia. Eram 16 horas e 45 minutos e o sol começava a baixar. Os dois esquiadores decidiram descansar. De repente, uma espécie de zumbido se fez ouvir. Um zumbido que vinha de longe e que aumentava. Heinonen levantou os olhos e viu no céu uma luz de muita intensidade. A mancha luminosa deu uma grande guinada e veio em direção aos dois observadores. Ela desceu um pouco e parou no espaço. O objeto, por falta de um termo melhor, estava envolto por uma bruma cinzenta luminosa, manifestava-se por pulsações. As testemunhas se encontravam a uns 15 metros. Depois, através da neblina,
divisaram uma forma de aparência metálica de 3 metros de diâmetro. A parte inferior apresentava 3 hemisférios e no centro um tubo de aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. À medida que o engenho se aproximava do Sol, a bruma parecia desaparecer, e quando ela estava a 4 metros, o zumbido cessou. Do tubo central jorrou um raio de luz que se contraiu a ponto de formar um disco, que ficou por um momento imóvel antes de reunir-se ao tubo. Um jato de luz saiu novamente debaixo do engenho, e uma criatura de uns 90 centímetros apareceu. Seu rosto estava pálido como cera, e sobre a cabeça tinha um capacete cônico, brilhante como metal, vestido com uma bata cinza claro que reluzia. O pequeno humanoide tinha nas mãos uma caixa preta, de onde partiu subitamente um raio de luz que cegava. Uma névoa desceu novamente do engenho, e do círculo iluminado jorraram faíscas de cor vermelha e verde. O nevoeiro adensou-se, a luz tremeu como uma chama e voltou ao tubo. Então a bruma dispersou-se, tudo desapareceu. Extraído da história dos objetos voadores não identificados. Em informações do espaço publicadas da publicação da SOBEPES. Início de 1937. Meio sol vermelho no horizonte. Encontrei a 27 de outubro de 1981 Cheng Bonan, empregado da Assembleia Popular do Distrito Leste da Municipalidade de Pequim, que me telefonara solicitando uma entrevista comigo. Nossa conversação durou apenas alguns minutos, pois ele tinha uma agenda sobrecarregada. Shibo: agradeço-lhe por esse encontro privado. Queria há muito tempo contar o que vi quando era muito jovem, disse Cheng Bonan. Shibo: por favor. Bonan: a coisa se passou no começo do ano de 1937, em minha terra natal, aldeia de Xinjiang, província de Hebei. Um dia, no crepúsculo, alguns aldeões perceberam acima do horizonte a nordeste uma coisa semelhante a um meio-sol ardente. Shibo: um meio-sol ardente? Pergunta. Bonan: é isto. Era muito grande, mais volumoso que a lua cheia subindo, e era mais vermelho do que esta. Neste dia eu estava doente, mas meu tio tinha me levado para a clínica de bicicleta. No retorno vimos esse fenômeno estranho vindo ao nosso encontro na entrada da aldeia. Minha mãe também o viu. Shibo: como se comportava o meu sol? Pergunta. Bonan: o objeto luminoso mantinha-se a meio quilômetro de nós, suspenso e imóvel sobre o campo. Perguntei a meu tio: o que é isso? E ele respondeu: segundo a lenda de nosso país natal, é a raposa de fogo. Eu não compreendi o que significava raposa de fogo, mas tive medo. Shibo: o verdadeiro sol estava no céu? Pergunta. Bonan: não, já tinha se posto. Shibo: como desapareceu esse meu sol? Pergunta. Bonan: deslocou-se lentamente para longe, apagou-se de uma só vez. Em minha terra natal falava-se frequentemente da raposa de fogo, que mostrava apenas uma parte de sua cabeça, isto é, um hemisfério brilhante. Não seria um disco com cúpula de que se tem falado tanto hoje no mundo? Pergunta. Shibo: agradeço-lhe pelas informações que o senhor teve a amabilidade de fornecer. 6 de fevereiro de 1939, objeto voador de ouro visita uma vila. Em 6 de fevereiro de 1939, à hora da manhã, a família de Cheng Jingrão mergulhava na dor, pois o pai de Cheng Jingrão estava agonizante. Passava da meia-noite quando Cheng Jingrão e sua irmã Cheng Qian iam buscar água à margem de um rio. Notaram um objeto chato dourado que voava a uns 20 metros do solo. Seu diâmetro era de mais de 1/3 de metro. Dirigia-se de leste para oeste lentamente. Coisa estranha, o objeto lançava um facho de luz branca para o solo, e quando essa luz atingiu um cão, este soltou um grito de dor.
Assustados, o irmão e a irmã fugiram. Quando os membros da família Cheng saíram de casa e os descobriram caídos por terra, o objeto voador tinha desaparecido. 4 horas mais tarde, o pai da família tinha falecido. Trata-se sem dúvida de uma coincidência, mas durante muitos anos explicou-se a morte do pai pela aparição do fenômeno insólito. Com os conhecimentos de hoje, pode-se afirmar que o objeto voador de 6 de fevereiro de 1939 era certamente um OVNI. Primavera de 1942. 1942, grande disco luminoso no céu. Uma noite da primavera de 1942, muitos amigos e eu caminhávamos para o sul, não longe da entrada oeste de minha aldeia natal de Hall, província de Eiber. De repente, no céu, ao sul, surgiu um grande disco luminoso, formando um ângulo de 60 graus no horizonte. Era branco, amarelado, se dirigia de oeste para leste, girando. Ouviu-se grande barulho e pouco tempo depois o disco desapareceu rapidamente ao longe. Extraído de uma carta que me foi endereçada por Li Jirao, técnico de um instituto da China. Anos 40, um OVNI verde e branco sobre a cidade de Tianjin. Com uma pessoa enviada pela redação da revista Exploração OVNI, Shibo teve o seguinte diálogo. Shibo, quando foi que a senhora viu um OVNI? Pergunta. X. Não me lembro da data exata. Pode ser pelos anos 40, quando eu estava em Tianjin. Shibo. Como ele se apresentou aos seus olhos? Pergunta. X. Quando levantei a cabeça, vi-o no céu. Shibo. Era brilhante? Pergunta. De que cor? Pergunta. Qual a intensidade? Pergunta. X. Sim, era brilhante, de cor verde esbranquiçada. Não era ofuscante, sua luz lembrava da lua. Shibo. O OVNI aterrissou? Pergunta. X. Não, ele não veio ao solo. Shibo. A senhora poderia descrever sua velocidade, direção e movimento? Pergunta. X. Sua velocidade e trajetória eram semelhantes à de um satélite artificial. Mas então não existiam satélites artificiais. Shibo. A parte principal do OVNI mudou de cor? Pergunta. X. Não, permaneceu verde esbranquiçada. Shibo. A senhora ouvia algum barulho? Pergunta. Em caso afirmativo, como esse barulho desapareceu? Pergunta. X. Não ouvi nenhum barulho. Não ouvi barulho nenhum durante toda a observação. Shibo. Quanto tempo o objeto ficou em seu campo de visão e como ele desapareceu? Pergunta. X. Minha observação durou muitos minutos e o disco desapareceu ao longe. Shibo. Como estava o tempo nesse dia? Pergunta. Como estava a visibilidade? Pergunta. X. Fazia bom tempo e a visibilidade era excelente. Não houve mudanças de tempo. Shibo. A senhora sentiu algum mal-estar durante ou depois de sua observação? Pergunta. X. Não, absolutamente nada. Shibo. A senhora fez um relato do evento a alguma instituição? Pergunta. Foram tiradas conclusões? Pergunta. X. Não disse nada a ninguém depois do evento. Shibo. Houve outras testemunhas? Pergunta. Quais são seus nomes e endereços? Pergunta. X. Havia muitas testemunhas que chegaram até a discutir nesse dia. Como o fato aconteceu há muitos anos, já não me lembro de seus nomes. Shibo. A senhora sentiu qualquer cheiro estranho, ou calor, ou golpe de vento, ou efeitos magnéticos? Pergunta. X. Não. Shibo. Encontraram-se vestígios sobre o solo? Pergunta. X. Não, não houve aterrissagem. Shibo. Posso revelar o seu nome? Pergunta. X. Não. Shibo. Onde a senhora trabalha atualmente? Pergunta. Qual era a sua idade então? Pergunta. X. Atualmente sou professor do liceu número 32, em Pequim. Naquela época eu tinha pouco mais de 10 anos. Estudava no liceu de moças de Chengchong, em Tianjin. Shibo. A China e os extraterrestres.